Ai, eu não tenho grana pra meter o shape. Cala a boca. Essa é uma das maiores desculpas que alguém poderia dar para não começar a treinar e fazer uma dieta. Diferente do que muitos pensam, você não precisa gastar muito para conseguir alcançar o seu físico dos sonhos. E eu vou te mostrar como nesse vídeo. Que a sua alimentação realmente precisa ter um plano completo, simples e barato para você seguir e como economizar enquanto ainda mantém a qualidade na sua dieta. Falando primeiramente dos conceitos básicos que ela precisa ter. E você já deve estar cansado de escutar como que isso é importante para ganhar músculo. Mas como é que eu vou fazer e o que tem que ter nessa estrutura toda? E como é que eu vou sustentar isso? Até porque comida é algo caro. Primeiro, tira da sua cabeça que você precisa de alimentos super elaborados e caros, suplementos e mais um monte de viadagem para conseguir crescer. Esquece agora o whey protein, a creatina e foca no que importa de verdade. E assim simplifique mais a sua dieta. Tem 4 pontos principais que ela tem que seguir. Primeiro, é comer mais calorias do que você gasta por dia. Segundo, é uma quantidade alta de proteína para conseguir construir o músculo, que seria por volta de 2 gramas por quilo de peso corporal. Mas em casos mais extremos que você não consegue preencher essa meta, comece com no mínimo 1,6 gramas por quilo. Além disso, ela tem que ser relativamente saudável, então você precisa de comidas de verdade que vão fazer bem pro seu corpo. E quarto, ela tem que ser sustentável a longo prazo. Então quando eu falo em dieta, não é pra você pensar logo naquele plano super restrito, ainda mais considerando que o seu objetivo é ganhar peso. Mas além disso, tem as gorduras que fazem a regulação hormonal, além de outras funções importantes no seu corpo, e os carboidratos que desempenham função energética. Para as gorduras, a média seria por volta de 1 grama por quilo de peso corporal. Para os carboidratos, seriam praticamente as calorias que sobraram depois que você definiu o número de proteínas e gorduras. Agora, falando dos alimentos mais baratos, não tem tanto segredo aqui. As fontes de proteína, que em maior parte vem com gordura junto, tem o peito de frango, ovo, carne bovina de coxão mole e patinho, leite integral junto com alguns dos seus derivados e o lombo suíno. Você até pode estar achando estranho, pô, comer carne de porco, mas é porque o lombo é um corte magro, então ele não possui tantas gorduras assim e não acaba sendo tão prejudicial à saúde como o toucinho ou costela. Mas o principal motivo de eu estar falando aqui é que ele não só é barato, como tem mais proteína do que esses alimentos que eu acabei de falar. Então a partir desse ponto, você com certeza deve considerar ele também na sua dieta. Já para os carboidratos, tem arroz, feijão, que não deixa de ter bastante proteína também, mandioca, batata, tapioca, pão integral ou francês, aveia, além de porções com frutas, legumes e verduras. Agora sim, falando para a parte principal desse vídeo, o plano de dieta simples que você pode seguir sem ter que gastar muito, que tem por volta de 3.000 calorias, 150 gramas de proteína e 70 gramas de gordura, dividido em 4 refeições diárias, começando o café da manhã com 3 fatias de pão integral, 2 ovos e uma banana com um copo de leite, que também pode ser substituído por um pão francês grande, 60 gramas de tapioca, ainda os 2 ovos e uma maçã com 2 colheres de aveia. Já pro almoço vai ser 250 gramas de arroz, 150 gramas de frango, 100 de feijão cozido e 200 gramas de alguma salada simples. A substituição seria 200 gramas de batata, 150 gramas de carne moída ou 4 ovos, 100 gramas de lentilha cozida e uma salada com alface e tomate. Pro lanche da tarde, 3 fatias de pão integral, 2 ovos, uma banana e 150 ml de leite, que também pode ser substituído por um pote de iogurte. E finalmente no jantar, 250 gramas de mandioca cozida, 150 de lombo suíno e 200 de salada, enquanto que na substituição pode ser 100 gramas de arroz ou 200 gramas de batata, 150 gramas de bife ou peito de frango ou 3 ovos inteiros, legumes misturados como repolho com cenoura. Como último adendo, tem as refeições líquidas, quando você está com pouco tempo e tem dificuldade de comer tudo isso de uma vez só. Eu vou deixar os ingredientes desse shake aí na tela quando você precisar fazer um café da manhã ou lanche reforçado. É claro que isso é só um exemplo e você tem que ajustar ele de acordo com as suas próprias necessidades e progressivamente aumentando a comida à medida que você ganha peso. E o último ponto que acaba mudando um pouco a dieta de cada um é como que a sua alimentação impacta diretamente na sua performance no treino. O pré precisa ser alto em carboidratos para fornecer energia pro treino e ainda um pouco de proteína, muita gordura para acabar não deixando a digestão mais lenta. E o pós precisa ser alto em proteína para auxiliar no ganho de massa muscular e na recuperação, se possível aliado com alguma fonte de carboidrato. Em questão de horário, você não precisa se preocupar muito em comer diretamente após o treino, simplesmente dê um intervalo de 4 a 6 horas entre a sua refeição de pré e pós-treino. Por último, eu tenho mais 4 dicas para você conseguir economizar e ter mais qualidade na sua dieta. Primeiro é fazer as marmitas para a semana, já que dessa forma você não precisa gastar tanto tempo comendo fora e consegue otimizar o seu tempo. E tu consegue achar esses alimentos de forma barata e em alta quantidade
quantidade nesses atacadões e mercadões que tem por aí, segundo lê as embalagens. Sabe aquela tabela que tem atrás de todos os alimentos que ninguém lê? Então, pra saber se aquilo realmente vale o seu dinheiro, porque tem um monte de alimento por aí que se diz alto em proteína, mas na hora que você vai ver o valor nutricional dele, tu percebe que não é tanto assim. Terceiro, repita refeições sem ter medo. Por mais que seja importante ter variedade na dieta, não tem problema você repetir se você tá limitado em opções, como aquele bom e velho arroz e feijão com carne que sempre funciona. Quarto, simplifique, seja direto com a sua dieta. Faça um plano realista, ou seja, que tem a ver com a sua rotina e que é óbvio pra ser seguido. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que eu não sou um nutricionista, o que eu tô falando aqui é por experiência própria e o que eu consegui aprender com a internet. Dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz pra saber como fazer um booking, todo esse processo pra ganhar massa muscular comendo mais. Acesse o primeiro link na descrição pra acessar uma planilha de treino gratuita pra iniciantes, pra conseguir colocar o shape com um plano completo montado pra você. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e não se esqueça de deixar o like no vídeo pra que ele possa ser mais divulgado no YouTube. Então até o próximo vídeo. Tchau!